Olá, queridos estudantes! Hoje iremos estudar sobre as primeiras civilizações. Mas afinal, o que civilização significa? Civilização é uma palavra que vem do latim civita e significa cidade. A civilização é a vida nas cidades, modificando o ambiente e alterando a relação do ser humano com a natureza. A partir daí, aparecem as cidades exigindo uma estrutura social, política e econômica. Crescente fértil. Você já ouviu falar sobre o crescente fértil? Crescente fértil é o nome dado à região onde as primeiras grandes civilizações se desenvolveram. A região do crescente fértil corresponde ao Oriente Médio e o Egito. Essa região aqui, que hoje tem o Egito, o Iraque, o Kuwait e um pedaço da Síria. Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa terra entre rios. A região se localiza entre os rios Tigre e Eufrates. Atualmente, a Mesopotâmia corresponde ao território onde hoje é o Iraque. Na Mesopotâmia, estabeleceram-se vários povos que deram origem a grandes civilizações. Entre elas estão os Sumérios e os Babilônios. Os Sumérios foram os primeiros povos a se desenvolver na Mesopotâmia. A religião dos Sumérios era politeísta, ou seja, adorava diversos deuses. Na política, os Sumérios eram governados por reis em cidades-estado. Cidades-estado são cidades independentes, assim como a Grécia Antiga. A economia dos Sumérios tinha a agricultura, a sua base de sustento. Os Sumérios foram responsáveis por várias inovações na Mesopotâmia. Eles desenvolveram toda uma infraestrutura que foi útil para o melhor aproveitamento da água e do rendimento da agricultura. Os Sumérios foram os criadores da primeira forma de escrita da humanidade. Essa escrita, que recebeu o nome de cuneiforme, foi inventada por volta de 3200 a.C. Registrada em forma de cunha e grifada em blocos de argila, foi a principal forma de escrita utilizada na Mesopotâmia. O declínio dos Sumérios foi um processo que se iniciou no final do terceiro milênio a.C. Sua decadência levou à conquista das cidades sumérias pelos acádios, sob liderança de Sargão I, em 2334 a.C. Entende-se que o desaparecimento dos Sumérios foi oficializado em 1750 a.C., quando a região foi invadida pelos Elamitas. Na atualidade, a região onde ficava a Suméria é ocupada pelo território da República do Iraque. Os Babilônios. Os babilônios estabeleceram-se ao norte da região ocupada pelos Sumérios e, aos poucos, foram conquistando diversas cidades da região mesopotâmica. Nesse processo, destacou-se o rei Hammurabi, que por volta de 1750 a.C. havia conquistado toda a Mesopotâmia, formando um império com capital na cidade da Babilônia. Durante o seu governo centralizador e autoritário, Hammurabi ergueu a cidade de Babilônia, que se transformou em um dos mais importantes centros urbanos e comerciais da antiguidade. Além disso, Hammurabi foi responsável por um importante conjunto de leis talhadas em um monumento de pedra, conhecido como Código de Hammurabi, ou Lei de Talião. Esse instrumento jurídico, de forma geral, determinava a execução de penas que se igualassem aos prejuízos causados por algum delito, falha ou acidente. Essa era a lei do olho por olho, dente por dente. Durante o governo de Nabucodonosor, a civilização babilônica viveu um período marcado por grandes conquistas militares e a execução de diversas obras públicas. Foi nessa época que os famosos jardins suspensos da Babilônia foram construídos, que figuram entre uma das principais construções arquitetônicas do mundo antigo. Além disso, foi no governo de Nabucodonosor que os hebreus foram escravizados pelos babilônios. Esse episódio é marcado dentro da cultura judaica como o período de cativeiro na Babilônia. A Babilônia declinou e foi conquistada pelo Império Persa em 539 a.C. As causas do declínio
foram corrupção e imoralidade na corte do último rei Nabônido, fraco desempenho político do príncipe herdeiro Belsazar, descontentamento do povo com a corrupção e imoralidade e enfraquecimento das defesas militares. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima.